Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá pessoal, vamos dar sequência aqui à segunda parte do tema de organização e direção e espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Sigam com a gente aí e assistam a segunda parte. Nós estamos falando aqui do tema organização, desde a chegada na clínica, organização que é o acolhimento, que é o espaço, que é o layout, organização de documentos, organização de informações, né, organização de procedimentos e organização de tempo financeiro, tudo isso envolve, né? E a disciplina é o que faz tudo isso acontecer. Então, dentro da organização aí, nós precisamos entender que as pessoas não têm tempo para perder tempo, né? E você não pode absorver mais do que aquilo que você pode entregar. Então, uma empresa hoje bem organizada é uma empresa que trabalha com uma comunicação clara entre os seus membros, né? Então, é o que nós costumamos falar em logística, né? Que o óbvio tem que ser dito. A informação ela tem que ser constante. As pessoas brincam, né? Quer que eu desenhe colorido para você entender, para que não fique dúvida? Né? De preferência sim, né? Exatamente. E se você tivesse desenhado e colorido, você não precisava fazer a pergunta dessa, né? Sim, exatamente. Você está terceirizando a responsabilidade. Você quer que eu desenhe para você entender? Eu trabalho muito com se tivesse sido informação. eficiente a comunicação, não precisava desenhar. Eu prefiro perder não, ganhar 5 minutos tirando dúvidas com você do que perder um dia de trabalho em 1 hora. Porque a informação vaga, para mim, ela não serve, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Nós estamos aqui na sexta-feira, né, dia 18 de agosto, gravando o nosso podcast. Então, o planejamento e a logística foi importante, né? Por exemplo, o Paulo me perguntou, vamos gravar, né? Agora é um assunto bem mais assim descontraído aqui, o nosso podcast. Assim, Paulo, deixa eu verificar a minha agenda, né? E até quinta-feira eu te dou a resposta. Para quê? Para que eu olhasse dentro do meu tempo quais eram os problemas que demandavam o meu tempo para resolução deles, né? Se eu tivesse um problema a resolver na sexta-feira de manhã, eu não teria como estar aqui focado nessa entrevista com a minha cabeça em outro lugar, né? Então, ou seja, a partir do momento que eu pedi um prazo até quinta-feira, olha, Paulo, quinta eu te comunico, foi batata, acho que foi até antes de quinta-feira eu já te sinalizei que dava para vir, né? Isso chama logística. E essa logística é muito importante para a gente fazer a administração do nosso tempo, né? Imprevistos ocorrem, claro, né? A gente não está livre deles. Mas se você conseguir administrar pelo menos 90% do seu tempo, os outros 10% que foi imprevisto, é importante que haja comunicação. Se eu tenho um compromisso e não posso, eu tenho que avisar. A comunicação também ela tem que ser assertiva, né? O que é ser assertiva? Ela tem que ser eficiente, ela tem que ter um meio oficial para ela acontecer. Então, por exemplo, vamos criar um grupo de WhatsApp para a gente tratar sobre assuntos de compra. Produtos que estão faltando no estoque. Aí depois o grupo que era para ser de compra, a pessoa começa a mandar no particular que precisa comprar aquilo ali. Isso cria uma falha na comunicação, porque não utilizou os meios oficiais. Não vai funcionar via WhatsApp. Vão criar então agora a comunicação de compra vai ser por e-mail. Aí cria-se uma regra. Então esse e-mail tem que ser enviado para o endereço tal, eletrônico, com cópia para tal, tal, tal e tal. Sim. Aí a pessoa vai lá e manda um e-mail e esquece de pôr os copiados em cópia. Essa falha, que aparentemente, mas foi um deslize, só esqueceu de colocar ali. Nossa, ela é uma falha que ela pode gerar e trazer transtornos muito graves. Como, por exemplo, faltar um medicamento às 2 da manhã, igual o Hélito sabiamente citou,
E isso pode gerar a perda da vida de um paciente. Então, é muito importante. A comunicação numa clínica veterinária, ela é muito importante. Primeiro, para ela poupar tempo. Por quê? Porque se você tem fugiu o nome. Se você tem a via de comunicação que foi estabelecida, é porque aquela pessoa que vai se valer da comunicação para realizar a compra, ela precisa de acessar de forma rápida e simples tudo que precisa para fazer a compra. Eu estou falando aqui da compra, mas isso pode ser relativo a tudo, a resultado de exame, a pagamento, a financeiro, a parte de gestão, a parte de marketing. Todos os setores da empresa, cada setor da empresa, ele precisa de ter sua via de comunicação. Já imaginou se todas as comunicações vierem no mesmo lugar? E aí você vai procurar uma comunicação, você tem que abrir ou ler centenas de e-mails, centenas de mensagens, né? Então isso não é uma comunicação eficiente, ela perde tempo quando ela não é organizada, né? A comunicação, ela vamos falar assim, a comunicação é o ato de expressar algo. E hoje nós temos os canais de comunicação. Vamos falar assim, nós temos grupo WhatsApp, nós temos e-mail, ou nós temos algum quadro de avisos, né? Então, o que acontece hoje com a comunicação? Nós temos que definir qual a forma eu vou te comunicar. Olha, eu vou te mandar um e-mail se for algo mais complexo, mas no dia a dia ali, assuntos curtos e rápidos, nós vamos tratar no grupo de WhatsApp. Ou então, dentro de uma reunião, nós vamos fazer uma comunicação desde que existe uma ata também. Porque se não for formalizado, quem que vai provar alguma coisa? Você não vai ficar vendo vídeos ou gravações de uma reunião de 2, 3 horas. E uma ata, ela sintetiza ali em algumas páginas decisões tomadas. Então, a formalização da comunicação hoje ela é muito importante. E para deixar claro, o WhatsApp hoje, juridicamente, ele tem valor. Tudo que está aqui. Então, tem gente que simplesmente manda e coloca ali um tempo de apagar. Apagou. Não lembro, fui olhar, não estava mais. Então, eu aconselho que comunicação via WhatsApp, pelo WhatsApp Business, que é o comercial, você não delete. Você arquive, porque aquilo ali tem valor jurídico, né? Então, algumas coisas profissionais devem ser colocadas ali. Cuidado também com a comunicação, o que você vai escrever aqui, chamar a atenção de um funcionário via algum meio de comunicação oficial. Você pode estar dando um tiro no pé, né? Porque ele vai usar aquilo ali. Tudo que você disser ou falar poderá ser usado contra você. Está ali registrado. Tanto é que hoje você tem aqui um dispositivo onde que você exporta para um texto, WhatsApp, hora e tudo que foi dito, e aquilo ali vira um documento. Então, assim, estamos falando de canais de comunicação, né, que devem ser importantes, devem ser profissionais e não devem ser misturados, né? Então, o que estamos dizendo dentro da organização? Ela tem que ser organizada a parte da comunicação também, né? Para que não haja problema, porque as pessoas às vezes têm que entender muito bem. Dei uma informação, fui claro, porque se a minha comunicação foi evasiva, a chance de fazer errado vai ser 100%. Se eu falar, Paulo, por favor, eu preciso que você vá à tarde ao centro e compre um perfume para um aniversário à noite. E se você simplesmente não fizer mais perguntas e eu achar que isso foi o suficiente, olha quanta informação tem atrás disso que eu te falei. Perfume para quem? É para criança, para homem, para mulher? Em qual preço, que horas, o aniversário é onde, tem que ir, como, tal, eu posso ir e tal. Então, tem gente que simplesmente aceita uma ordem vaga e aí faz tudo errado.
Eu estou dando um exemplo básico aqui. Os dois lados são errados, né? Quem deu a ordem e quem recebeu a ordem. E esse é um erro compartilhado, né? Tanto quem deu a ordem, que não foi claro o suficiente, quanto quem recebeu uma ordem que não estava clara o suficiente e começou a executar ela sem ter antes se certificado de que a forma era correta. E realmente hoje a parte de comunicação, por WhatsApp principalmente, ou por e-mail, ela ficou muito complexa, né? Porque as pessoas, elas perderam muito do português culto. E aí hoje é muito comum a escrita de WhatsApp ela vir sem ponto, sem vírgula, sem a pontuação, a entonação necessária, porque isso, o português, a língua portuguesa, da forma como ela foi desenvolvida, as pausas, os pontos, exclamação, interrogação, ponto final, ponto e vírgula, o tamanho da frase, né? Mudança de parágrafo quando você quer mudar de assunto. Então, muitas coisas que eram inerentes à língua portuguesa e que hoje a gente vê que isso não faz mais parte. Então, fica muito difícil compreender exatamente o que a outra pessoa está falando e a entonação que a outra pessoa estaria colocando naquele texto escrito, principalmente redigido por WhatsApp. Mas a gente vê também que hoje eu recebo bastante e-mail, bastante WhatsApp. Muitas vezes eu vejo que no e-mail as pessoas também estão escrevendo agora como se escreve no WhatsApp. Então aquela nossa linguagem formal, ela está praticamente abandonada. E quando você não tem mais uma linguagem formal na comunicação e essa linguagem passa a ser informal e ela não respeita mais os critérios, fica difícil a compreensão. Então, eu penso que exige-se muita explicação quando você vai passar algo por escrito. Então, o ideal, no meu modo de entender, seria você criar os POPs. Sim. E você criar POP planejando no limite tudo que precisa feito para que a comunicação por WhatsApp ela seja a menor possível, para que a comunicação por e-mail seja a menor possível, para que quando uma pessoa entrar na sua empresa, se ela entrou agora, vou visitar para ver se eu quero trabalhar ali, se ela pegar os manuais, onde e tinha que estar tudo de fácil acesso, se ela entrar e ela for recebendo ali, e ela pegar aquele impresso mesmo, bonitinho, detalhado, com desenho, desenhado e colorido. Desenhado e colorido. Ela praticamente vira e fala, agora eu já sei trabalhar aqui, sem ter recebido nenhum treinamento. Então, isso seria, para mim, um nível de organização eficiente. A comunicação ela precisa ser clara, concisa, objetiva, né? E o que acontece às vezes, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Teve uma empresa que eu fiz um trabalho e eu precisava de um feedback, né? Que é um retorno da proprietária, né? E aí eu destrinchei uma série de situações onde eu precisava de uma resposta mais assertiva. Eu recebi um emoji com uma piscadinha. As pessoas hoje estão pondo uma carinha ali. Você pode interpretar de diversas formas, né? E aí eu pedi mais ou menos uma resposta mais direta e outro emoji. Beleza, eu pensei comigo, a gente vai vivendo e vai aprendendo. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Vamos ver o que era o significado disso que isso agora aqui eu aprendi. vai dar em quê? E aí eu penso comigo o seguinte, Paulo, nós temos aqui, com algumas situações, quando eu te faço uma pergunta, querendo ou não, ela vai culminar no sim ou no não. Sim ou não. O sim, você recebe sinais diretos de que é sim. O não, ele tem algumas nuances de não. O que eu interpreto hoje como não? Eu te mandei uma pergunta. Ou eu mandei uma pergunta para alguém. Essa pessoa visualizou e silenciou. O não como silêncio, ele é um não que dói.
porque não há resposta. E o não já foi dito. Vou ver. Existe um percentual muito grande de não. Talvez. Existe um percentual muito grande de não. Qualquer coisa eu te falo, existe um percentual muito grande de não. Não sei é não. E não é não. Então o não, você precisa ficar verificando, né, quais são as formas ali de não. E você quer acreditar que aquilo ali não é não e você fica insistindo e o não já foi dito, né? E eu descobri que aquelas carinhas ali, né, elas foram não. Porque não havia uma disponibilidade de assumir as responsabilidades e aí ficou a evasiva, né? E você chega num determinado momento que você se toca. Poxa, eu já fiz 5 vezes a mesma pergunta e até agora não tive um sim. É não. É não. Exatamente. Então, me contento com o não, sofro, acho ruim, né? Pode ser deselegante, porque nós temos dificuldade, Paulo, de usar a palavra não. E isso já é uma coisa que a gente tem a aprender como pais com os nossos filhos, né? A dizer não. E outra coisa, explicar o motivo do não. Aquilo pode ser um não naquele momento, mas pode virar um sim lá na frente, porque naquele momento. Mas eu enganar o cliente, eu enganar pessoas maquiando o não, eu estou sendo desonesto comigo e com o cliente. E eu estou sendo desorganizado por causa disso. E dentro dessa parte de organização, né, um dos principais modelos de organização seria o programa 5S, né? Foi implantado ali depois da Segunda Guerra, lá no Japão, visando essa reconstrução exatamente por causa da bagunça, né? Do desastre proporcionado ali pela guerra, pela bomba atômica e tudo mais. E é um programa que realmente vem tratando ali os principais pontos, né? Para você ter uma organização Sim. adequada, né? O que acontece, né? Algumas empresas hoje já criaram até 8S, né? Que é onde você já cuida da economia, você faz trabalhos de sustentabilidade, mas a gente vai falar no básico aqui do 5S, como você bem citou, né? Um programa japonês para a reconstrução, né? Após Segunda Guerra, onde exigiu um grau de disciplina muito grande, né? Por quê? Imagina você tendo que distribuir mantimentos, cobertores, remédios, sem organização. E aí o que acontece? Vamos tentar entender como que foi feito lá. A distribuição de medicamentos e alimentos. Então, organizavam-se filas por ordem de crianças, mulheres e homens, aonde que o medicamento chegava, onde que o alimento chegava. Estava todo mundo com a mesma necessidade de fome, mas ninguém avançava. Então, o que é isso? Cultura, disciplina e organização. E aí todo mundo era atendido, está aqui, vai embora, medicamento, alimentação, mantimento e tal. Beleza, isso é um trabalho cultural. Onde se você pensar na situação nossa que hoje, você vai ter um avanço ali, onde o cara vai entrar na fila várias vezes, não vai ter controle nenhum, vai desrespeitar e vai virar uma bagunça, né? Questão cultural, né? Então o 5S é uma coisa que é um processo que ele não acontece da noite para o dia. Eu posso ter a mentalidade do 5S e passar o quê? O tempo de uma geração para que a minha filha pratique o 5S. E aí você chega numa empresa onde que você tem um 5S e a pessoa está ali, ela não tem essa cultura. Ela vai burlar o 5S. Então ela vai fazer de uma forma errada se não tiver uma supervisão em cima daquilo. O que é o 5S para que a coisa funcione dentro de uma empresa? No Brasil, para ficar mais fácil, né, porque são 5 letras,
né, do japonês, e foi criado o programa De Olho, né, um programa aonde que transformou 5S em 5 letrinhas aqui, chamada De Olho. Por que De Olho? D, de descarte. Então, primeiramente, eu tenho que ver o que está me atrapalhando. Eu tenho que descartar mesmo. Coisas que não me servem mais, coisas vencidas dentro da minha clínica, né? Coisas que estão ali atrapalhando. Obsoletas, né? Eu tenho que desapegar. Alguma coisa eu tenho que jogar fora mesmo, outras eu posso doar. Né? Não me serve mais para o meu trabalho. Então eu tenho que ter um desapego no descarte, né? Depois nós temos o O, de organização, que foi tudo que nós falamos aqui. Eu acabei de descartar, vamos falar que essa mesa aqui estava cheia de entulho. Eu descartei e ficou só a metade aqui. Aí eu vou organizar essas coisas aqui de tal forma que fique numa sequência lógica, na organização. Né? Depois nós vamos para a parte o quê? De higienização. Né? Tem coisas aqui que são coisas nocivas à saúde, faz mal ou precisa de um cuidado melhor. Ou né? tem poeira, precisa limpar. Exatamente. E aí, acaba com essa higienização que nós trazemos até para o próprio ser humano, né? Porque o De Olho ele está ligado tanto em coisas, em processos e em pessoas. Né? A nossa própria higiene, porque nós precisamos ser saudáveis, estar saudáveis. Eu vou voltar daqui a pouco na higienização, por um motivo que nós tivemos aí recente. Então nós temos a limpeza, que ela tem que ser constante, né? E mais um O no final, que é a ordem mantida. Então, ou seja, eu fiz esse procedimento aqui, tirei a bagunça, organizei, limpei, pronto, e ordem mantida. E a higiene? Por quê? Nós tivemos há pouco tempo aí o Covid, né? Onde álcool e gel para tudo quanto é lado, limpeza, máscara, etc, etc. Nós tivemos que, de alguma forma, a medicina, ela avançar, porque antes, quando teve aquela gripe espanhola 100 anos atrás, eles levaram 5, 6, 10 anos para desenvolver uma vacina. E agora foi feita uma força-tarefa. Vamos tirar a parte política, né, que atrapalhou bastante, mas nós estamos aí praticamente com a pandemia controlada. Mas aí o que acontece? Cadê o álcool gel? Cadê os protocolos de segurança? Nós acabamos de falar aqui que as empresas precisam ter procedimentos operacionais padrão, protocolos. São situações que levaram óbitos, pânico. Ninguém sabia o que era uma quarentena, se era 40 dias, e o negócio virou 2 anos. Então, todo aquele protocolo que eu tinha, olha, eu vou chegar em casa, eu vou tirar a roupa, eu não vou ter contato com os externos, eu vou usar máscara, eu vou passar álcool. Acabou tudo. Você não tem mais protocolo porque não precisa mais. Então é assim que funciona. Está preocupado na hora que ameaça, mas quando não ameaça, é como se não existisse mais. Não houve internalização dessa cultura. O que eu quero dizer com isso quando nós falamos do 5S? O 5S ele reconstruiu uma nação e eu acredito que até hoje eles trabalham numa metodologia de 5S. Nós deveríamos hoje ter a mesma cultura desses protocolos aí sanitários e não existe mais. Os protocolos sanitários eles são um pouco mais complexos, né? Porque parte da sua imunidade ela vem da sua exposição ao risco. Então, quanto mais você toma esses protocolos, mais sensível você vai estar num próximo acontecimento. Então, eles realmente, isso é discutível, mas eles realmente têm o porquê de reduzir quando você volta para uma situação de conforto. Mas eu entendi muito bem sua colocação de que deveria ter sido mantida uma ordem, deveria ter
gerado um aprendizado e deveria estar sendo replicado. E foi sendo deixado de lado sem trazer uma explicação para a população do porquê isso foi sendo deixado de lado. Mas isso é uma coisa que é uma discussão mais científica, né? Bom, aí a gente trouxe da organização, a gente passou pelos 5S, a gente passou por vários setores ali dentro de uma empresa, dentro de uma clínica veterinária, de um hospital veterinário. E a gente, com essa organização, com todos esses controles de dados, com todos esses protocolos, com todos esses processos implantados, fica mais claro a gente, como cliente, entender que essa empresa tem uma direção, que essa empresa tem uma gestão, que essa empresa tem, né, é confiável, qualidade no processo, que ela é confiável. E aí a gente entra aqui, então, na questão da direção, né? A empresa ela tem que saber o que ela quer. A empresa tem que saber o que ela quer. Claro que para ela saber o que ela quer foi o dono, o gestor que deu aquele direcionamento, fala, gente, nós vamos nessa direção. E quem está ali colaborando com ele também, a gente entende que está de acordo e está disposto a seguir aquela direção, né? Essa questão de direção, de direcionamento, de foco, como que você enxerga isso? Quais são as dificuldades mais comuns que você vê? Quais são as dicas que você pode trazer para a gente aí, né? Para a gente ter uma direção, um direcionamento, um foco, um objetivo mais claro, mais... Como eu disse no início, né, a administração, né, é ministrar juntos, né? A direção ela é tomada de decisão, né? Então, ou seja, eu consigo direcionar algo quando eu tenho dados, e esses dados são transformados em informações, e essas informações em tomadas de decisões da maneira mais assertiva possível, né? Então, vamos falar no segmento medicina veterinária, né? É um modelo de negócio. Você toma decisões e direcionamentos corretos quando você conhece e domina o seu modelo de negócio, né? Então, o primeiro passo para a direção é você conhecer o mercado que você está, é você conhecer a sua concorrente, os seus fornecedores, né? O seu público-alvo, os seus produtos e a sua capacidade. É você se manter informado, né? Então, o bom direcionamento ele é tomado após uma equipe debate, talvez exaustivamente, pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades de uma situação, mediante alguns estudos de planejamento estratégicos que nós falamos anteriormente, né? Você toma uma decisão de direção quando você tem confiança no seu fluxo de caixa, que você vai ter que ter um investimento A, B ou C, né? Você toma decisões corretas de direção quando você está bem assessorado por profissionais que têm o mesmo objetivo, não há divergência entre eles, né? Você toma direção assertiva quando você elimina boatos ou rádio peão da sua empresa. Você toma direção quando você está bem embasado nos seus princípios éticos, né? Então, a direção é você simplesmente fazer um planejamento, que nós chamamos de curto, médio ou longo prazo, para saber o que você quer do seu empreendimento, né? Então, a direção bem tomada é o seguinte: eu vou para o norte, eu vou para o sul, ou eu vou ficar parado, né? É uma bússola. A direção nada mais é uma bússola que deve ser seguida e você precisa saber quais as informações que você tem que ter em mãos, junto com uma equipe confiável, para que essa direção aí ocorra da melhor maneira possível. Quase que invariavelmente a direção vai ser definida por números, né? Você tem que transformar tudo em número para você conseguir analisar isso de uma forma mais eficiente. Então, do ponto de vista financeiro, isso gera lucro, isso gera prejuízo. Muitas vezes o veterinário tem dificuldade de precificação. Aí, às vezes, suponhamos,
você precisa de comprar um medicamento. A caixa dele vem com 30, só vende a caixa. O seu giro é 3. O prazo de validade dele é 1 ano. Quer dizer, seu giro em 1 ano vai ser 3. Você tem que comprar uma caixa com 30. Aí o veterinário pega lá aquele medicamento e fala assim, não, vou pôr 40% de margem. Aí comprou a caixa por R$300, pega um, coloca lá. Então foi R$10 cada um, vai vender a 14. Ele vai vender 3, ele vai fazer R$42 e ele vai tomar um prejuízo de R$258. Aí, quem não entende da precificação, não vai entender, por exemplo, que alguém comprou uma caixa de 30, o medicamento custou 10, e ele vai vender cada um por R$150. A pessoa não entende, vai falar, pagou 10 e está vendendo por 150. Isso é uma exploração. Só que não é uma exploração. Por quê? Porque aquele produto específico, ele vem numa embalagem com 30, que você não consegue comprar menos, porque não pode vender fracionado aquilo ali, e que você não vai ter utilidade. Só que você precisa de ter aquele medicamento para quando o seu cachorro chegar lá e eu precisar daquele medicamento para salvar a vida dele. E aí eu pergunto, eu deixo de ter esse medicamento? Eu cobro R$150 num medicamento que custou 10? Ou eu tomo um prejuízo de R$258 porque alguém vai me julgar e vai falar que a minha margem é elevada? São situações que elas são muito específicas. Então, para você tomar aquela direção, você tem que ter conhecimento de número. Você tem que ter conhecimento de número. Então, para eu precificar, eu tenho que ter conhecimento de número. Então, para eu saber o valor que eu vou vender, para eu colocar o preço numa hora de serviço veterinário, você sabe como que eu faço? Eu faço o seguinte, quanto tempo gasta para administrar esse medicamento? Eu vou ali, eu paro o que eu estou fazendo, vou lá, tal, cronometrei o tempo para fazer uma medicação, você gastou 5 minutos. Você gastou 10 minutos. Porque você teve que fazer a medicação, você teve que lançar no sistema, você teve que abrir o sistema com a sua senha, você teve que fazer um monte de coisa. Qual que é uma hora trabalhada, remunerada, justa por um profissional veterinário que fez residência, pós-graduação, que fez tudo isso? O justo, R$60 a hora trabalhada, vamos pôr. Se é R$60 a hora trabalhada, mas ele tem que pagar imposto, o cliente vai passar na maquininha de cartão, essa hora trabalhada dele tem que contribuir com aluguel, com energia, com a água, com a empresa ambiental de coleta de resíduos, com o marketing, com a parte de gestão, né? Com um monte de coisas. Então, aí você vai formando o seu preço. Então, por que eu estou entrando nessa questão? Porque o direcionamento, ele só vai vir quando você tem clareza dos seus números. E o direcionamento, ele só vai vir quando a sua equipe enxergar que a forma como você está olhando para o futuro é uma forma que você está prevendo, analisando todas as consequências. Tem o custo, tem o benefício, tem a consequência daquilo ali. E eu acho que quando a gente começa a fazer e tratar com números, e aí você vai lá, por exemplo, você tem um feedback do seu cliente. O cliente elogiou o veterinário tal, o cliente elogiou isso. Tá, tudo bem. Mas de 1.000 clientes, quantos te elogiaram? Quantos avaliaram positivamente? 980 me deram avaliação acima de 4. Então, eu tenho um número que prova que o que eu estou fazendo está adequado. Então, eu posso seguir nessa direção. E pegar de aprendizado aqueles que avaliaram com menos e ver o que pode ser melhorado, né? Porque senão o público vai olhar o negativo. Aí você tem que trabalhar em cima de vamos pegar esse número, pegar essa informação aqui e melhorar a nossa imagem. E outra coisa que a gente tem que entender quando a gente está definindo a direção é como nós estamos posicionados no mercado. Sim. Eu sou o líder do mercado da minha cidade? Sou. Então qual direção que eu vou tomar?
eu vou tomar a direção do que está em segundo lugar, eu vou olhar para ele, não, eu tenho que ser igual aquele ali que está em segundo lugar? Não. Então, nós precisamos saber em que posição nós estamos no mercado. Às vezes, a nossa posição no mercado é uma posição de inovação. É uma posição de trazer novidade, Sim. de implantar melhorias. E essas melhorias, quando a gente traz essa novidade, quando a gente implanta essas melhorias, elas são benéficas para todos da cadeia. Não é só para nós. Né? Porque a gente dá um passo para frente, mas o que está aqui, ele vem e dá um passo para ocupar ali o espaço que a gente estava antes. Né? Então, e essa evolução, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente pega o direcionamento de uma empresa, principalmente de uma empresa veterinária, só tem um objetivo que é comum para todos. Salvar a vida do paciente. Exato. Esse tem que ser o objetivo comum para todos, as clínicas veterinárias, hospitais, consultórios, todo mundo. O objetivo é que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, que salve a vida do paciente. Sim. Tem um outro objetivo, todo mundo quer viver. Sim. Todo mundo quer viver e quer viver bem. Quer ter condição de estudar os filhos, quer ter condição de sair, de viajar, quer ter condição de tomar uma cerveja, quem toma uma cerveja, de jogar um futebol, quem joga futebol, de jogar um beach tennis, jogar vôlei, jogar basquete, né? Andar de bicicleta, participar de uma corrida de bike, participar de uma prova de corrida. Enfim, são aspirações que todos têm. As pessoas, elas querem ter qualidade de vida. As pessoas trabalham para ter qualidade de vida, para ter uma ocupação, e as empresas existem para dar lucro. Né? Você não vai abrir uma empresa para dar prejuízo, porque você precisa pagar suas contas. As contas chegam todos os dias. E onde nós falamos no último podcast, você ter o seu preço honesto. O meu preço honesto é aquele que eu te dou um produto de qualidade, um atendimento de qualidade, um serviço bom, um pós-atendimento, e tenho minha margem para pagar os meus impostos, né, para pagar os meus custos fixos e variáveis e ter uma qualidade de vida pelo trabalho que eu tenho. Né? Por isso eu me especializei, eu corri atrás, e eu preciso de uma carteira de clientes boas e que essa carteira vai crescendo cada vez mais. E essa clínica minha, tendo todos esses requisitos de organização, de direção, né, de planejamento, automaticamente, se ela dá certo, a minha direção é crescer, é abrir uma segunda, terceira, quarta unidade com os mesmos padrões de qualidade. Eu não posso perder nesse processo. Eu acredito muito o seguinte, independente de qual seja a direção que está sendo tomada pela empresa, tem duas no mercado veterinário. Tem duas coisas que não podem ser de forma alguma negligenciadas. Primeiro é que essa direção ela tem que ser com objetivo de melhoria, a empresa tem sempre que ser melhor do que ela foi ontem, e que essa melhoria ela tem que ser processo, tem que ser estrutura física e conhecimento do veterinário. Não adianta a sua empresa investir em evolução, tecnologia, se o seu veterinário não investiu em conhecimento e especialização. Não adianta o veterinário investir em conhecimento e especialização se a sua empresa não for dar para ele o suporte que ele precisa para desempenhar o conhecimento que ele adquiriu. Então, empresa e veterinário, independente dele ser colaborador, associado, funcionário, dono, empresa e veterinário têm que estar alinhados na direção que a empresa vai tomar. Não é? Exatamente. Não dá para uma empresa investir em tecnologia e só colocar recém-formado nela. Não, se você vai fazer um investimento, se você tem recurso para um investimento, vamos direcionar para inovação, para tecnologia. Temos o recurso, temos a tecnologia, né? Qual que é a contrapartida que isso tudo aí vai nos trazer? A direção é assertiva, em comum acordo, né? E com a anuência dos profissionais que estão ali, para que não seja uma tomada de decisão de egoísmo, né? Aí eu que mando, eu que posso, eu que quero. Aí você desestrutura toda a sua empresa, né? Eu acho que a direção ela tem que estar ali muito clara, né? E a direção, Paulo, o que as pessoas procuram dentro de uma empresa? Por mais que ela seja uma cooperativa, elas buscam a referência de um líder.
né? Mas não é um líder para destruir, é um líder para direcionar. O que a direção tem que trazer? Problemas, a gente já acorda, o problema já vem de graça. Ele Toda já vem hora, de graça. Acordar já é um problema. Já é. Já aconteceu alguma coisa errada, já sumiu um par de meia, o sapato já não sei o que e tal. Então você já acorda resolvendo problemas, né? Então, a liderança, né, se você tem o quê? 3 unidades, 4 unidades, você tem que pegar ali um líder que ele já traga para você solução. Porque você não precisa de um comunicador de problemas. Já chega De os um meus, reclamão. Né? Paulo, você vai me contratar para ser o consultor das suas empresas. E eu vou fazer uma visita em todas elas e chego para você com um pacote de problemas aqui. Ó, o pessoal está reclamando disso, tal, e deixa a sua cabeça desse tamanho. O bom consultor ou o bom profissional, para que as empresas contratam pessoas? Para trazer solução. Eu vou trazer solução dentro da minha competência, porque problemas particulares eu tenho também. Tenho meus problemas emocionais, financeiros, etc. Beleza. Mas isso não me descredencia como um bom profissional dentro da minha competência. Porque eu estou sendo remunerado para o quê? Paulo, na unidade X lá tem 10 problemas, mas eu estou te trazendo aqui 20 soluções para você fazer aqui. Pode escolher aí qual que você acha que vai ser que vai resolver o problema. Essa não custa nada, essa é mais barata, essa é mais inteligente, né? É para isso que eu tô. Se tiver dinheiro sobrando, você pode gastar nessa daqui, que essa é a mais cara, mas é mais eficiente. Exato. Também. Então, ó, essa aqui é polêmica, beleza. Então vamos fazer uma reunião com mais gente aqui, porque essa aqui, para eu não assinar o cheque sozinho. Né? Então é isso que acontece. Cada unidade, a direção não é feita sozinho, a administração não é feita sozinho. Você não pode ser um centralizador de tudo. Senão você não consegue. Se tudo papelzinho de comprar uma caneta precisar passar na sua mesa para você assinar, se você viajar e não assinar, a pessoa vai ficar, estou dando um exemplo básico, sem a caneta 2 dias. Aí eu preciso desse medicamento com urgência. Não, é só o Paulo que resolve, ele está no congresso lá em São Paulo, ele está no curso de Empretec, lá não pode falar com ninguém. O medicamento vai ficar sem comprar porque centralizou no Paulo. Você tem que delegar. Então hoje nós falamos da administração hoje, que é como se fala, a horizontal. Antes é aquela vertical, é o chefe, né? O chefe que decide tudo. O chefe chegou, a partir de agora as coisas acontecem por bem ou pelo mal. Então a administração ela tem que ser assim, né, na forma horizontal, onde todos têm a participação, mas com uma referência de liderança. Então não é que as unidades estejam soltas ou perdidas, sem gerência, sem nada. É preciso ter uma pessoa ali com perfil de liderança que comunique com as outras. E tomar decisões de direção não é uma coisa muito simples, né? Não. Mas a gente trouxe aqui bastante informação. A gente trouxe informação sobre organização e não dá para você tomar uma decisão de direção se você não tem organização. Muitas vezes na transição do que você está agora para a direção que você tomou dá uma complicadinha na questão de organização, mas aí você precisa de ter disciplina para você se reorganizar, para você manter a organização apesar dos desafios novos que vão aparecendo. E foi muito bom essa nossa conversa de hoje. Eu tenho certeza que tem muitos colegas aí, muitos veterinários, muitos gestores, muitos, né, donos de clínica, consultório, hospitais, que vão absorver daqui bastante conhecimento e vão conseguir aplicar na empresa deles. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a presença. Você que assistiu até o final, gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado, Elton. Mais uma vez, obrigado, Paulo. E reforçando, a administração é uma ciência, assim como todas as outras, né?
tudo que foi falado aqui não é de forma intuitiva que vai acontecer. A administração, ela trabalha com ferramentas, metodologias, processos, né, que já foram avaliados e certificados, né? Então nós temos diversas ferramentas que vão dar base e subsídios para a tomada correta de direção, para a elaboração de bom planejamento, né? Para uma tomada administrativa junto com a equipe assertiva, né? Para que a empresa caminhe bem, independente do segmento, tá? Então, muito obrigado mais uma vez aos veterinários de plantão, tá? Aos ouvintes aqui do canal Petcast. Estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Até mais, pessoal. Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.